Deu a decisão da Copa do Brasil, fechará a rodada segunda-feira contra a Ponte Preta e focará, além do brasileiro, na Copa Sul-Americana. Hoje teve entrevista do Reinaldo Rueda. Como foi a volta ao trabalho do Flamengo? Ricardo Lai conta agora no Expediente Futebol. O elenco do Flamengo se representou aqui no Ninho do Urubu depois da final contra o Cruzeiro, a perda do título da Copa do Brasil. E quem deu entrevista coletiva foi o técnico Reinaldo Rueda. O colombiano fez duras críticas à imprensa em relação à análise do jogo. Ele disse que essa análise não pode ser resumida em apenas um jogador, neste caso, Alex Muralha. O futebol de Brasil é o futebol mais grande do mundo. O sea, si una situación, si en Brasil, la prensa especializada, si en Brasil, una final de la Copa de Brasil, con la historia, con la grandeza de la Copa de Brasil, con la grandeza de Cruzeiro y la grandeza de Flamengo, se reduce a Alex Muralha, es muy triste. Es muy triste. Muy triste. Porque entonces el fútbol pasa a un segundo plano. Muy triste. Preocupante. Preocupante para el futuro del fútbol de Brasil, para el futuro de los jornalistas de Brasil en el Mundial de Rusia 2018, porque la capacidad de análisis está entonces centrada solamente en una situación que está inclusive fuera de los 90 minutos, que por situación de reglamento se tiene que decidir un trofeo. Próximo jogo do Flamengo é na segunda-feira contra a Ponte Preta em Campinas. E Reinaldo Rueda não terá Trauco, Paulo Guerreiro e também Cuéllar, que estarão com as suas seleções. Berril está suspenso, mas por outro lado, Vinícius Júnior fica à disposição. Um acordo entre a CBF e a direção rubro-negra garante a presença do jogador nas próximas rodadas. Ele que estaria com a seleção sub-17 no Mundial na Índia. É com vocês no estúdio. Muito obrigado. Olha a entrevista com um tom mais forte, mais duro, desde que Rueda chegou aqui ao Brasil, e ele fez uma crítica a nós, jornalistas brasileiros, dizendo que a análise da final e da derrota do Flamengo ficou concentrada no Alex Muralha, e ele também citou o Diego. Ele acha que a análise tem que ser mais ampla. E fazendo uma autocrítica também, porque nós fomos citados, nós somos jornalistas esportivos. O Rueda está certo? Nós estamos focando só num ponto e esquecendo de fazer uma análise mais abrangente ou não? Olha, João, alguém quiser começar? Fique à vontade, fique à vontade. Esse aqui tem fila. Vai render. Eu tava lá, só um minutinho, eu tava lá. Eu vou deixar para o pessoal falar o seguinte. O trecho separado, é claro que é tocante, porque ele ataca a nós, jornalistas. Ele não ataca, ele fez uma crítica. Tá bom, tudo bem, é a opinião dele. Agora, depois vocês falam, teve coisas amplas que são muito coerentes. Depois eu falo. Então, vai lá. Eu vou respeitar. Você vai falar. Eu tô aqui. Desabafa, Edmundo. Desfocado porque eu acho que quem fez o jogo, quem tava lá, eu tava no sofá da minha casa com a minha filha e de vez em quando não ficava o tempo todo vidrado. Quem tá trabalhando tá o tempo todo vidrado. Ele tem razão, mas a culpa é dele. Sabe por quê? Por quê? Porque o time dele não jogou nada. Pronto. O time dele não existiu. E aí, se o time dele não existiu, o resumo de tudo foi que o goleiro dele caiu só para um lado e que o camisa 10, o cérebro do time, perdeu o pênalti. Se resumiu a isso, doutor Rueda, a quem eu respeito, porque o seu time não existiu. E comparar o futuro do futebol brasileiro, a preocupação tem que ser com a Colômbia, que nunca ganhou nada. Nós aqui somos pentacampeões. Mas eu acho que ele quer, e ele talvez esteja acostumado a ouvir isso lá no país dele, que exatamente a gente comece a explicar por que o Flamengo não jogou nada. E não ficar falando só... o Muralha caiu só pra direita, hein? O Muralha caiu só pra direita. O Diego perdeu o pênalti. O Muralha caiu pra direita. O Muralha não sabe o que é cair pra esquerda. Por que o Flamengo não jogou nada? Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque você tocou no ponto central. Quando o Rueda diz isso, primeiro é importante separar a imprensa, os jornalistas. Já disse isso aqui uma vez. Generalizou. Não existe uma imprensa. Eu penso de um jeito, o Edmundo pensa de outro, o Paulo Lima pensa de outro, o Eugênio pensa de outro, o João Guilherme pensa de outro. Então, há maneiras diferentes de pensar.
se você disser a imprensa, agora, eu acho que de fato, a gente tem no Brasil, e não é só no Brasil, ouvi o depoimento do dia de quem estava em Portugal recentemente, acontece em outros lugares do mundo, está se discutindo pouco o jogo e muito o personagem. O personagem, o paralelo. A falha. Acho que muitas vezes foi assim no passado também. Mas é bom discutir o jogo. Ou sempre foi assim, TDC? Talvez sempre tenha sido assim. No Brasil sempre foi assim. Eu acho que sempre foi assim aqui, né? Acho que em outros lugares, na Argentina pode se discutir mais o jogo, na Itália se discute um pouco mais o jogo, em outros países não. Mas teve jogo? Não, acho que teve. Eu achei que não. Mas vamos lá. Discutir o jogo é importante. A gente discutiu o jogo. Quem assistiu o Central Fox na quarta-feira à noite, quinta-feira de madrugada, viu que a gente discutiu o jogo. A gente discutiu a questão do Muralha também, mas discutimos o jogo. Ele teve o Arão, passou da linha do Diego muitas vezes, o Diego veio buscar a bola aqui atrás, não tinha espaço. Quando ele chegava na frente com 2 meias, o Henrique e o Hudson estavam marcando o tempo inteiro muito próximo. Isso ele discutimos muito. Discutimos muito isso. Discutimos isso na transmissão do jogo, no pós-jogo. Discutimos. Se não foi todo mundo que discutiu, é outro problema. Agora, tem o personagem também que foi discutido. Não quer dizer que você não vai discutir o personagem, que você não vai discutir se a estratégia do Muralha, que supostamente foi feito, segundo o Diário Extra hoje, foi feita a estratégia com conversa com o Departamento de Inteligência do Flamengo. A estratégia está certa ou está errada? Se o Diego tem que bater no canto da segurança dele, num tempo em que os goleiros pegam 65% do jogo, tudo isso também é parte da discussão. Eu acho, de fato, que a nossa conversa sobre o jogo pode ser mais profunda no país. E se ele ajudar a isso... PVC, desculpa. Quantas oportunidades de gols teve o Flamengo? Ele estou 9 vezes no alvo, o Cruzeiro estou 1. 9 vezes no alvo. 9-1, é? 9-1. Mas a única E a única do Cruzeiro foi a cara do Elber de cabeça, que não foi nem uma finalização. Ele tocou de cabeça, a bola... Ou seja, o Muralha recolheu a bola. O Cruzeiro jogou atrás. Também disse isso. O jogo foi muito ruim. atrás. Também O jogo foi fraco. O jogo foi ruim. E aí o jogo foi decidido Nos pênaltis. em duas situações que a gente abordou. Eu não vejo. Eu acho que falta para ele também assumir que ele precisa fazer os jogadores dele renderem mais. Entender que assim, o Flamengo do Rueda é igual ao do Zé Ricardo. O Flamengo tem uma questão, e aí vamos voltar lá atrás. O Rueda está no Flamengo por um problema do nosso debate também, porque se você tivesse a percepção de que o Zé Ricardo era o técnico que ia ser avaliado no final do ano, talvez o Zé Ricardo não caísse e o Rueda não estivesse aqui. Agora, o Flamengo do Rueda, a gente também tratou disso no pós-jogo. O Flamengo do Rueda é igual ao do Zé Ricardo, no cenário de que, em vários jogos, o primeiro no Maracanã, Só que com o Zé Ricardo, o Berrio sempre era banco, nunca foi titular. Mas o time tinha a mesma característica. A questão é trocar peça, o time rende. Você controla o jogo, tem posse de bola, trabalha, abre espaço, quando não consegue infiltrar, cruza. Foi o jogo de 35 cruzamentos no primeiro jogo no Maracanã. Outro cenário, Flamengo controla o jogo, tem chance de gol, finaliza e não define. O Flamengo jogou melhor, aqui ó, contra o Santos, com o Zé Ricardo, contra o Corinthians, com o Zé Ricardo, contra o Atlético Paranaense, com o Zé Ricardo, contra o São Lourenço, com o Zé Ricardo, contra o São Lourenço não, contra a Universidade Católica no Chile, com o Zé Ricardo, contra o Cruzeiro no Maracanã, com o Rueda, contra o Cruzeiro no Mineirão, com o Rueda, um pouco melhor. E não ganha. O Rueda não conseguiu mudar isso. Não conseguiu mudar isso. Só para acrescentar isso no debate, eu que estava lá, e não vi, inclusive estava fora do momento em que o colega do Extra... Também são 12 jogos dele ainda, né? E ele citava exatamente isso, essa leitura que o Paulo estava falando da marcação, ele citava exatamente isso. Foi um jogo de muita concentração de marcação e ele ressaltou muito o Henrique. Ele falou assim, os jogadores do Cruzeiro, e ele falava assim, o professor Mano Menezes ressaltou o trabalho do Mano no esquema tático do jogo. Ele falou, meu time foi até certo ponto amarrado na marcação, porque os jogadores do Cruzeiro fizeram o papel que foi determinado pelo treinador. Que a gente mostrou só um trecho. E outro detalhe importante que ele ressaltou é o seguinte, a criatividade, em nenhum momento teve a criatividade, é um lampejo, porque muito se fala em tática, ele ressaltou isso. E ele ressaltou exatamente no meu Atlético Nacional, campeão da Libertadores da América, contra o Rosário Central, no gol do Berrio, ele citou o nome do jogador que fez a jogada individual. Não foi, acho que não foi o Ibargüen, não me lembro. Enfim, talvez o Eugênio tenha uma memória melhor do que a minha. Ele falou que o Ibargüen estava morto, taticamente apagado no jogo. E aí surge o lampejo do talento, onde a tática não é
não prevalece no momento. Que é o gol do Diego do Botafogo. Então, no momento morto do jogo, ele foi com a bola dominada aos trancos e barrancos, e quando já não tinha mais perna, não esperava nem que a bola chegasse onde chegou, e o Berrio toca nela. Então, assim, o lampejo do jogo não teve. O único lampejo do jogo que eu vi aí, pelo menos eu vi, foi na bola que o próprio o centroavante do Flamengo leva no rebate. Guerreiro jogou uma boa partida. Nada mais do que... Faltou. Então, não teve, Edmundo, só para concluir. Ele falou isso, que o jogo taticamente, quando ele se refere a não carregar as tintas em cima de um nome, de dois nomes, é porque as peças dos dois times, elas não tiveram talento para decidir. E acabou decidindo numa bola parada, na bola da marca do pênalti. Ele falou, não teve uma jogada de talento individual no jogo que pudesse ser criativo. Paulo, não teve mesmo. Paulo, na quinta-feira ontem... Ele foi muito sincero. Agora, atacar da maneira como ele atacou, era o sentimento do Flamengo hoje, lá na conversa que eu tive com o Moza, o sentimento também era esse. Era o sentimento de que a pressão foi muito grande em cima de A, de B ou de C. Escolheram os vilões. Eu não quero nem falar porque... A questão não é de vilão ou não. Assim, nós abordamos esse tema aqui ontem, sem escutar a entrevista hoje, do Rueda. E aí o João me perguntou, eu falei, cara, o Diego, por exemplo, ele não foi contratado para disputa de pênalti. Então, eu não culpo ele por ter perdido o pênalti. Eu culpo, a palavra não é culpa, não estou aqui para culpar ou julgar ninguém, eu digo que ele foi contratado para performar, para fazer... o time do Flamengo jogar, para ser o camisa 10, para ser o camisa 10 que o Flamengo precisava. Você culpa ele pelo jogo e não pelo pênalti, é isso aí. Concorda? E nesse sentido, ele foi um personagem, ele é um personagem do jogo, porque ele não cumpriu a função dele. Concorda? Vocês concordam com ele? Ele é mais culpado pelo jogo do que pelo pênalti. Concorda? Claro. Outra função outros jogadores, só uma humilde opinião, outros jogadores, Berrio e Everton. O Everton só, né? Everton só. Que joga Everton pelo só. lado. Eles têm uma obrigação maior de acompanhar o lateral, de marcar o lateral, de ajudar na marcação, muito mais do que criar lá na frente, driblar, de fazer uma jogada de efeito como o Berrio fez contra o Botafogo. Então, senhor Rueda, isso passa pelo senhor também. Só que assim, nós temos que... Eu, pelo menos, analiso, dou a minha opinião pelo que eu vejo. Como eu confesso que estava no sofá da minha casa, disperso. Não estava trabalhando. Não vi futebol. O que me marcou foi uma estratégia do goleiro que caiu só para um lado, que tá errada ou deu errado, e do seu camisa 10 que perdeu o pênalti. Do lado do Cruzeiro também, os caras que eram para o Cruzeiro jogou menos. Os caras do Cruzeiro também não tiveram talento para decidir. Conversa no nosso café ali agora há pouco. Conversa no nosso café agora há pouco. A gente estava conversando sobre a questão do espaço, do drible, do improviso que tem que ter, que você tem toda a razão. Falta o improviso. Agora, tem um ponto que eu acho que é fundamental. Nesse futebol de menos espaço, em que o improviso sempre vai resolver, como o Ibarguen que o Paulinho citou agora, né? O Rueda citou, só que o que muitas vezes falta, e talvez falte pelo falta de tempo de trabalho, eu estou dizendo que o Rueda não conseguiu mudar o time do Flamengo, mas ele trabalhou 12 jogos até agora. E a gente está cobrando ele por 12 jogos. São 12 jogos até aqui. Mas, no fundo, o que falta muitas vezes no futebol brasileiro é o treino da estratégia ofensiva. Sim. É você trabalhar... Falta quase sempre. Porque você trabalha a parte tática, como o Rueda elogiou o Mano matou o Flamengo na marcação, foi muito importante, mas talvez nos últimos 20 anos, 25 anos no Brasil, só o Vanderlei, no melhor momento, tenha conseguido fazer isso, que não é você entender como é que você vai bloquear a principal jogada do adversário. É você entender como é que você vai furar o espaço débil do adversário. Perfeitamente. Pra gente, o Eugênio ainda não falou o que ele pensa, nós vamos já. Vai entrando meio aí. Mas é o seguinte, já nós vamos lá no Corinthians com o André Cavalcante, já mesmo. E daqui a pouco, tudo sobre o Vasco, que recebe a Chapecoense, ainda com portões fechados. Daqui a pouco, o líder Corinthians, hein, que é aproveitar a ressaca do Cruzeiro. O que o Cruzeiro tá começando.